Realmente não tá nada fácil ser bolsonarista em 2023. Eles se dão mal no Brasil e no mundo todo. O deputado republicano George Santos foi cassado. Ele que é adorado pelos bolsonaristas, um bolsonarista lá nos Estados Unidos. Só que ele cometeu tantas irregularidades e produziu uma rede de mentiras tão grande que ele foi cassado. Foi a primeira expulsão, porque elas falam expulsão, do tipo desde a Guerra Civil Americana. E os bolsonaristas que há 2 semanas se encontraram com ele, capitaneados por Eduardo Bolsonaro, falaram que estavam lutando pelo Brasil, mas foi uma viagem de turismo que Gleisi Hoffmann quer investigar e tem que investigar. Cadê a Michelle para falar que o Eduardo faz turismo? Você gostou da cassação do George Santos? Tá difícil ser bolsonarista? Coloque a sua opinião. Se você curtiu a cassação e os bolsonaristas se lascando, deixa o seu like e se inscreva no canal. O deputado George Santos, que é um filho de imigrantes brasileiros, foi expulso da Câmara Federal Americana. A expulsão aconteceu inclusive com votos dos próprios integrantes do Partido Republicano, porque a quantidade de mentiras que ele contou se tornou algo insustentável. Ele já havia conseguido escapar de 2 processos de cassação. Chegaram para ele e falaram: renuncie que vai ser melhor. Mas ele não. George Santos achou que era muito esperto, falou que ele não iria disputar 2024. Não, eu não vou disputar, eu vou ficar quietinho, tentou empurrar com a barriga, enganando possivelmente mais uma vez. Só que aí o que aconteceu? Ele acabou sendo expulso. Ele que é filho de imigrantes brasileiros, venceu a última eleição em um estado que é um estado predominantemente democrata, ele que é gay, venceu com um discurso do sonho americano, enganando muitas as pessoas no processo. Ele foi o 6º parlamentar expulso da Câmara. E o primeiro, podemos colocar assim, na verdade é o primeiro, que não foi expulso por conta de crimes cometidos, apenas por questões éticas. O primeiro desde a Guerra Civil Americana, por conta de várias falsificações. Para vocês terem uma ideia, a lista de mentiras do George Santos é um negócio assim imenso e cinematográfico. Literalmente cinematográfico, porque envolve até a participação no musical do Homem-Aranha na Broadway. Aquele musical que deu um monte de problema, que o pessoal caía, os trapezistas caíam, enfim. Pode ser que seja verdade, né? Porque quando um bolsonarista coloca o dedo em qualquer coisa ou participa de qualquer coisa, dá sempre muitos problemas. Mas ele começou dizendo que ele tinha parentes judeus, mas ele não tem ascendência judia nenhuma. Depois ele começou a falar que trabalhou em grandes bancos de Wall Street. Também não trabalhou. Depois ele mentiu a respeito da formação dele. Aí ele começou a falar que ele era uma estrela do vôlei. Mentira. E por fim, falou também que ele foi modelo no espetáculo do Homem-Aranha na Broadway. Falou que tinha apartamentos milionários do Brasil. Tudo falso para lucrar politicamente e também financeiramente. Ele depois pegou o dinheiro e assinou uma conta lá naquele site Only, sabe? Somente para os fãs, aquele OF. Então, aí ele pegou o dinheiro também, foi lá para Las Vegas, disse que ia casar, torrou toda a grana em Las Vegas, participou de spas. Assim, eu não sei se ele tá errado em fazer isso não, mas a rede de mentiras dele, um negócio imenso. E foi justamente com esse tipo de patife que o Eduardo Bolsonaro e a comitiva bolsonarista foi se encontrar lá faz aí umas 2 semanas, no feriado prolongado de novembro. Os caras, eu acredito que vocês lembram desse fiasco que foi. Eduardo Bolsonaro, Magno Malta, Gustavo Gayer, entre outros, foram até Nova York para se encontrar com George Santos, para falarem mal do Brasil. Eles levaram ali um relatório, não, aqui tem um relatório, porque muitas manifestações estão ocorrendo. Aí o Eduardo falou, isso não é muitas manifestações. Que manifestações estão acontecendo? Nenhuma manifestação não estava ocorrendo. Só aquelas manifestações dos bolsonaristas que não vai ninguém. Enfim, aí o Magno Malta disse, nós estamos lutando aqui, lutem vocês aí. Aí nós vimos, né, toda a luta do Magno Malta, né, que algumas pessoas chamam ele de Magno Malte. Até lá nos Estados Unidos ele não sabe se vestir, ele se veste igual um contraventor. Eu não entendo por que Magno Malta tem uma aparência de bicheiro. Por que ele não se veste melhor? Mas enfim, dá pra se vestir melhor, tem auxílio paletó. Tem auxílio paletó, mas não vamos falar aqui de aspectos estéticos do Magno Malta porque ele não possui nenhum, então não tem como comentar sobre algo que não existe. Mas eles foram lá para fazer turismo,
Porque desde aquela época, todo mundo sabia que o Jorge Santos seria cassado. Então quando você vai para uma viagem irrelevante, para se encontrar com um deputado que é irrelevante, porque quem é o Jorge Santos na fila do pão? Ninguém. Para apresentar um relatório difamando o Brasil, ora, é uma viagem irrelevante que só foi feita para que os bolsonaristas curtissem ali um passeio pela Quinta Avenida em Nova York e visitassem os Estados Unidos, ou para recomprar relógio, porque isso acontece muito também. Então aquela viagem toda foi uma viagem irrelevante, porque esse encontro foi também um encontro relevante. Porque assim, se eles quisessem apresentar um relatório sobre a situação atual do Brasil, eles teriam que procurar alguém que tem um poder ou uma presença maior lá nos Estados Unidos. Mas não encontraram ninguém. Precisavam dar uma justificativa para a viagem, então foram lá, se encontraram com o Jorge Santos, apresentaram o relatório, quase como uma preparação para a cassação do Jorge Santos, e aí acabou acontecendo isso. Foi cassado. E eles sabiam disso, que era um encontro irrelevante, que o Santos não apita nada, mas eles foram lá só para difamar o Brasil. Esse é o bolsonarismo. Como eu falo para vocês sempre, o bolsonarismo vive da bagunça. Os bolsonaristas foram até os Estados Unidos fazer bagunça. E eu espero que a Michelle pare de ter cara de pau, de querer ficar criticando Janja, criticando Lula por conta de viagem, e aponte o dedo na cara do enteado dela, do Eduardo Bolsonaro, que ficou viajando durante todo o governo Bolsonaro lá para o mundo árabe para fazer sabe-se lá o quê, viajou para a Argentina para fazer nada e viajou para os Estados Unidos junto com outros bolsonaristas para não fazerem absolutamente nada, para se encontrarem com um deputado que naquela época já estava cassado praticamente. Então, Michelle, baixa um pouco a tua bola. Se você quiser criticar e se você quiser ser levado a sério, critique o pessoal do seu partido, porque eles gastaram dinheiro público. Pelo menos isso é o que vai agora poder ser visto, porque a Gleisi Hoffmann, que é deputada federal pelo PT, é a presidente também do PT, entrou com um pedido para que a Câmara dos Deputados explique a viagem que o Eduardo e a trupe bolsonarista fez para os Estados Unidos. Qual foi o objetivo? Porque eles foram lá como representantes da Câmara, como representantes do Legislativo, melhor dizendo. E aí? Eles foram lá para difamar o Brasil, apresentarem relatórios e eles vão querer ressarcimento depois? Ressarcimento público? Isso precisa ser investigado. Então eu espero mesmo que a Gleisi vá para cima com essa situação, porque nós não podemos deixar que essa bagunça bolsonarista, antirrepublicana, acabe pegando também os nossos impostos. Eles não querem gastar, ou melhor, eles não querem cortar gastos? Tá aí uma ótima oportunidade para começarmos a cortar imediatamente.